juntos. Nós vamos falar derrotando o gigante do medo. Vocês podem trazer aqui as ofertas, por favor. Deus abençoe. Eu quero te convidar a fazer uma leitura na palavra, nos Salmos. Olha que texto lindo, nos Salmos 23 e o versículo 4. Esse versículo, Salmos 23, o versículo 4, é um versículo que marca a minha vida, porque enquanto você está procurando, está achando aí, porque em um dado momento eu estava tudo bem e o Senhor começou a falar comigo nesse versículo que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse versículo falava comigo sempre, e esse versículo fala comigo sempre. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Foram semanas, meses, e de repente minha esposa foi trabalhar, e lá trabalhando recebeu uma ligação do hospital dizendo: venha para o hospital que seu esposo está internado, está operando. Naquele ano eu tive um infarto. O Senhor já tinha me preparado. E quando eu estava lá, entrei no hospital, infartei na porta do hospital. E eu lembrava: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, não teria medo. E eu não tive medo. Do jeito que você está me vendo aqui assim, ó, eu estava lá no hospital, a enfermeira colocando os eletrodos, fazendo os procedimentos. Aí fez lá todo o procedimento. Quando a minha esposa chegou, já tinha passado. E ela: meu bem, o que aconteceu? Eu falei: calma, meu bem, está tudo bem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ela falou: puxa vida, essa segurança, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então eu quero começar essa ministração falando desse versículo. A Bíblia, pode sentar, queridos, a Bíblia fala muitos versículos dizendo: não temas. Muitos versículos dizendo: não temas. Eu quero que você fale: não temas. Ficou muito fraquinho. Fala aí, Natan. Muito fraquinho, fala mais forte. Não é assim. Vamos ver se a Janine vai falar. Não temas. Amém. Amém. Vamos ver o Paulo. Fala, Paulo. Não temas. Aê, glória a Deus. Então, não temas. Não temas. Então, o tema de hoje é uma sequência que Deus foi me dando. Primeiro episódio eu falei sobre descida. Os gigantes estão na nossa frente. Decida, tome uma decisão. Enfrente e vença ele em nome de Jesus. Amém? Não adianta fugir, o gigante está aí. Segundo, o gigante que no segundo episódio foi o eu. Esse gigante, ele é terrível, né? O eu. O terceiro, a tentação. Tudo isso está na sequência lá no YouTube. Você pode encontrar no nosso canal, o canal da igreja. Tem toda essa sequência. A tentação. O quarto foi o ódio. Gente, esse daí é forte. O quinto, mais forte ainda, a rejeição. Rejeição. E o passado, o sexto, as raízes de amargura. Terça-feira passada,
raízes de amargura provenientes de julgamento. Quando nós julgamos alguém, aí a raiz de amargura é plantada dentro de nós, e isso traz derrota, destruição. E hoje eu vou falar sobre esse gigante chamado medo, tá? Ele vai cair hoje em nome de Jesus, amém? Eu preciso falar, antes de entrar no tema, para que você entenda. Existem três frentes de batalha. Três frentes de batalha. Tudo bem? Guardou? Três frentes de batalha, tá? A carne, o mundo e o maligno. A carne, o mundo e o maligno. De novo. A carne, o mundo e o maligno. Tudo bem? CMM. Carne, mundo, maligno. O que é a carne? É dentro de mim. É a minha carne. São os meus desejos. Meus desejos carnais. As tentações que vêm lá de dentro. Os pensamentos que vêm lá de dentro. Que eu preciso vencer. E eu consigo vencer ele. Por quê? Porque o Senhor me deu domínio próprio. Eu posso falar para ele: está derrotado em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Amém? Segundo, o mundo. O que é o mundo? O que está em volta de nós. O que está em volta de nós, né? Então aí vem a luxúria, né? Que é a concupiscência dos olhos, né? Então, as coisas que me atraem, né? A pessoa que tem fraqueza para bebida, ele passa em frente a um bar, tem uma roda de pessoas bebendo, né? Ele bateu o olho, pronto, ele vai igual o pica-pau, sabe aquele desenho do pica-pau que ele vai assim, né? Lembra do desenho do pica-pau? Ele vai flutuando assim, ele sente o cheiro, né? Então, o mundo é esse sistema, são os amigos, né? É o adultério, a prostituição, né? O jogo, são essas coisas que estão em volta de nós. Estou entendendo ou não? Amém ou não? Então, primeiro é o C, depois o M, depois o M. O que é o C? Carne. O que é o M? O mundo. E o outro M? O maligno. E o que é o maligno? O maligno, a nossa luta com o maligno já não é mais aqui dentro, porque a carne é aqui dentro. Ó, a carne é aqui dentro, certo? Ó, a carne. O mundo é em volta de mim. E aonde que é o maligno? O maligno é nas regiões celestiais. O maligno é nas regiões celestiais. Não adianta você ficar brigando com o seu irmão lá, brigando com o seu vizinho. Não adianta. A sua luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? Então são esferas. Então eu preciso perceber aonde que o inimigo está trabalhando. Na minha carne? Opa, eu repreendo, sai em nome de Jesus, amém, glória a Deus, né? Se é uma música mundana que está me atiçando lá, eu já ligo meu celular, põe os louvores, aleluia, Jesus, começa a cantar, né? Começa a orar e vai, né? Se eu sei que é um site, né? Então eu fujo do site, certo? Então eu preciso ter as estratégias, tudo bem ou não? Amém? Bom, agora eu quero convidar você para a gente ir para a mensagem. Eu preparei você. O que é o medo? Tá? Vamos lá, Gênesis 3:10. Gênesis 3, versículo 10. Tá? Eu vou me valer aqui da leitura. Olha lá. Diz assim: e ele disse, Adão falou para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Olha lá, temi, tive medo. Adão sabia o que era medo? Até aquele momento? Não. Por quê? Porque não tinha o mal, não tinha o diabo.
Então, aonde está o mal, vem o medo. Aonde está o pecado, vem o medo, né? A pessoa faz alguma coisa errada, está lá, alguém chega, não é assim? Não fiz nada, não fiz nada, né? O medo. Então, o medo é algo que já veio, é um pecado por causa do pecado original do homem. Onde existe o mal, existe o medo. O que é o medo? Eu vou ler aqui para você o que eu anotei. O medo é uma reação em cadeia que acontece no nosso cérebro e começa com um estímulo. Esse estímulo pode ser uma faca no pescoço. Alguém encostou, vai ter medo, né? Às vezes uma aranha. Tem jeito de ter medo assim de aranha. É medo. Aranhinha, caças de casa assim, de parede, né? Lagartinha, aquela lagartinha assim, né? Já viu ou não? A pessoa tem medo, mas medo mesmo de falar assim, eu não passo por aí. Não, é só você passar assim de lado. Eu não. Já viram ou não? Medo, né? Então, o medo é provocado por esses estímulos. E esses estímulos vão liberar produtos químicos lá no cérebro, né? Que vai deixar você em alerta, com pavor. Então, só que o medo é uma certeza que a pessoa tem de algo real e às vezes que não é real. Às vezes não é real. Você está ouvindo esse barulho? Não. Tá, olha o barulho que está em cima da casa. Tem alguém entrando em casa, né? A pessoa começa a ouvir o que não existe por causa do medo, né? Ela vai enfrentar um público, por exemplo, igual está aqui. Meu Deus do céu, não consigo, né? O medo é uma oportunidade que ela tem. Vai fazer uma entrevista de um emprego maravilhoso, numa função que ela sabe que ela domina. Ela está lá, são 10 pessoas. Aí ela começa a olhar. Aí olha para o outro lado. Ai, meu Deus do céu. Aquele ali, eu sou o pior. Eu não vou conseguir passar mas nem na primeira fase, né? A pessoa começa a ficar com medo, e o medo começa a derrotar ela, né? Está entendendo ou não? Só quem está entendendo diz amém. Só que eu quero falar uma coisa para você. O medo em si não é pecado. Ô, louco, pastor, e agora? O medo em si não é pecado. Por quê? Porque se a gente não tivesse medo, a gente atravessava a rua sem olhar. Você estava lá no 20º andar, né? Você pegava e pulava lá de cima assim. Mas por que você pulou? Você não teve medo? Né? Então, o medo é algo que nos protege. Eu chego até aqui, ó. Tá vendo? Eu estou olhando, estou sentindo aqui. Se eu não tivesse medo, eu continuava, né? Ia com a boca no chão ali. Então, o medo, ele não é pecado. O problema é o que eu faço com o medo. Porque se eu deixar o medo me dominar, ele vai tornar uma fobia. E se eu não dominar rápido a fobia, aí vai para uma crise chamada pânico, que a pessoa não consegue entrar no elevador, a pessoa não consegue ficar no escuro, dorme com as luzes acesas. Vocês nunca ouviram falar disso?
Pelo jeito vocês estão olhando, assustado, como se não tivesse nunca visto isso. Mas muita gente chegou a esse ponto, mas tem cura, tem libertação, aleluia. Então, o problema é o que eu faço com medo. O medo não é ruim, o problema é o que eu faço com ele. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, eu quero ler com você esse versículo, olha comigo aqui. Querendo ser mestres na lei, 2 Timóteo, perdão, querido, 2 Timóteo 1:7, diz assim o versículo: pois Deus não nos deu espírito de temor. Diga, Deus não me deu espírito de medo. Amém? Aqui está falando de espírito de medo, não aquele medo que me protege, está entendendo ou não? Mas o espírito de medo. Deus não me deu espírito de medo, Deus me deu fortaleza, amor e moderação. Coloca na versão King. Diz assim: não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então diga: Deus não me deu espírito de medo, mas me deu poder, amor e equilíbrio. Amém? Poder. Quando Deus abençoou o homem lá no jardim, Ele disse: eu dou para você, Adão, autoridade sobre toda a natureza, sobre tudo. Então Deus deu para mim e para você o que? Poder. Nós temos poder. Nós temos poder em Deus. Amém? Amém ou não amém? Em Deus eu tenho poder, tá? E se eu tenho Deus, eu tenho amor, porque Deus é amor. Então Ele me deu. Ele me deu. O que eu preciso fazer? Usar esse poder, usar essa autoridade, usar esse amor. E Ele me deu também o que? Equilíbrio. E tudo isso Ele me deu, Ele me dá através da palavra dEle. Por isso que você vai vendo que cada dia que você vai aprendendo a palavra, você se torna diferente. O amor vem, a segurança chega, a autoridade chega, você se sente seguro por causa da palavra de Deus na sua vida. Aí tem o texto que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É maravilhoso, é maravilhoso. Então Deus não me deu espírito de covardia. Então se Ele não me deu espírito de medo, de covardia, Ele me deu ousadia. Então eu preciso ter ousadia. Amém? Usar essa ousadia. Estamos no tempo que o pastor Joilson tem falado aqui, né? É o tempo de tomar posse das promessas de Deus. Amém? Tempo de tomar posse das promessas de Deus. Então por isso eu quero ir com vocês num texto que mostra claramente um povo da promessa. Qual que é o povo da promessa? Lá no Velho Testamento, o povo de Israel. Então vamos lá em Números, no capítulo 13. Eu quero ler com você uma passagem em que eu quero explicar para você que está me assistindo aí, todos que estão aqui. O povo estava saindo, José Carlos, lá do Egito, liberto da escravidão.
E eles estavam caminhando para uma terra chamada Terra Prometida. Amém? Deus falou para eles assim: essa terra é ótima, é maravilhosa, mana, leite e mel. O que quer dizer isso? É uma terra que tudo que planta dá, e não dá coisa ruim, não, nem mais ou menos, não, dá coisa boa, excelente. Amém? Essa é a promessa para a minha vida e para a tua vida também. Amém? Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Amém? É isso. Só que eu preciso passar pelo deserto, porque o deserto me ensina, ele me prepara para eu tomar posse. Ele me prepara. Então eu e você, nós estamos sendo preparados para tomar posse de coisas boas. Amém? Você quer? Amém? Amém. Então vamos lá. Em Números, no capítulo 13, eu vou ler com vocês os versículos 25, 26 e 27. Vamos lá, ó. Aqui comigo. E eles voltaram. O que aconteceu? O homem de Deus mandou 12 espias, um de cada tribo. 12 espias, um de cada tribo, tá? Então foram os 12. E eles voltaram. E quando eles voltaram, eles estavam carregando um cacho de uva nas costas, assim, ó. O cacho era tão grande que tinha um homem na frente e outro atrás carregando, né? E as frutas, tudo coisa maravilhosa. E eu quero falar para você que me assiste, você que está aqui, se alguém trabalha com terra, eu vou dizer uma coisa para você: Deus vai abençoar o Brasil, que o nosso produto, o fruto da terra brasileira, vai alimentar o Brasil e vai alimentar as nações. Há uma palavra liberada. Pode plantar que Deus vai fazer, ó, coisas tremendas. Amém? Mas eu vou voltar aqui. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Vai. E caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto em Cádiz. Cádiz era divisa da terra prometida. Cádiz, divisa da terra prometida. Cádiz, divisa da terra prometida. Eles estavam perto da promessa. Vamos lá. E deram notícia. E eles e toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto. Olha só. Ele falou: a promessa é real. A promessa é real. Porque eles estavam andando, Paulo, imaginando a promessa. Como que é lá? Falou que é boa a terra. Terra boa. E o que eles conheciam? Só o Egito. E o Egito era bom por causa do Nilo. O Nilo é a bênção do Egito. Então, era uma terra boa. Só que essa terra era muito melhor. O que Deus tem para você é muito melhor. Amém? Só que nós precisamos caminhar. E depois nós precisamos lutar. Para quê? Para tomar posse. Para tomar posse. Agora, preste atenção. Olha a hora da decisão. Verso 28. O povo, até ali era notícia boa. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? O que são os filhos de Anak? Gigantes de mais de 3 metros. Essa tribo, esse povo, essa família era assim: tinha filho, tudo gigante. E na época, o que os caras faziam? Viravam o quê? Guerreiros. Os caras grandão. Se fosse hoje, né, João? Ia virar o quê? Jogador de basquete, né? Mas na época não tinha basquete. Então o negócio era virar guerreiro. Então o que eles ficaram?
que aconteceu com eles? É bom, é real. Só que eles olharam para um lado, olharam para o outro e falaram assim: o povo é poderoso, a cidade é grande, e em volta da cidade cheio de inimigos poderosos. Por que eles estavam fazendo isso? Por causa do medo. Agora eu quero que você veja a diferença que eu quero que esteja na tua vida e na minha vida. O versículo seguinte diz assim, mais para frente, filho, é o 30, verso 30, isso. Então Caleb, a hora que eles fizeram isso, começou um tumulto. O povo ouvindo que tinha, né, os inimigos, o povo começou: não, nós não vamos não, nós não vamos não. Só que aí Caleb fez assim: calem. E disse Caleb: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Você conseguiu entender? Olha a diferença. 10 com medo, mas tinha 2, Josué e Caleb, que não estavam com medo. Falou: não, para essa confusão, nós vamos subir, porque Deus já nos deu, é nossa. Deus não deu. Se Deus me deu, é minha. Se Deus se deu, agora eu preciso ir lá e tomar posse. Deus liberou, eu preciso ir e tomar posse. O que me impede? Muitas vezes o medo. Josué e Caleb, põe na outra versão, King, atualizada. Olha só numa versão um pouquinho mais moderna. Entretanto, os homens que versão o 30. O verso 30, isso. Antes. Isso. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. E ele disse: subamos e herdemo-la, disse ele. Verso seguindo, continua: em verdade temos a capacidade. Olha só, olha a visão. Olha a visão. Nós temos a capacidade de tomar. Então eu quero declarar para você, você tem a capacidade de tomar posse disso. Amém? Amém, Gabriel? Você tem a capacidade. A nossa capacidade, João Pedro, vem de Deus. Ele nos capacita. Então quando eu tenho medo, é porque eu estou deixando Deus de lado. Eu estou confiando só em mim. Mas quando eu tenho entendimento, quando eu tenho o espírito de ousadia, quando eu tenho o espírito de ousadia, eu tenho o quê? Poder, amor e equilíbrio. Eu tenho ousadia, eu tenho poder, eu tenho amor e eu tenho equilíbrio. O equilíbrio para não ir de qualquer jeito. Não, eu vou lá. Não, opa, eu vou. Mas por onde que eu vou entrar? Como que eu vou fazer? Eu vou buscar uma estratégia de Deus para alcançar a minha vitória. Então Caleb falou assim, eu vou resumir as palavras de Caleb: cala a boca. O povo, né? Cala a boca. Nós vamos subir animado, ânimo, né? Nós vamos possuir essa terra e nós vamos prevalecer contra essas cidades aí. Amém? E eu quero que você entenda, eles estavam perto, estava bem pertinho da promessa. E eu quero dizer uma coisa aqui para você que me ouve:
nós estamos perto da promessa. Eu quero dizer uma palavra para você: você está perto da promessa, da tua promessa. Você está perto da tua promessa. Você está perto da sua promessa. Amém? Você está perto da sua promessa. Então, nada de medo. Show, medo. Vai embora. Por quê? Porque eu vou avançar. O povo teve medo. E eu vou dizer o que aconteceu. Aquele povo que estava com medo recuou e começou a andar em ciclo e morreu. Eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Aquele povo não entrou. 600 mil homens, sem contar mulher e criança, morreram no deserto. 603.500 homens. Quando a Bíblia dá número, ela se refere a pessoas que tenham 21 anos para cima. Paulinho já estava fora dessa conta, né? O João Pedro também estaria fora. A Janine já estava dentro, né? 21. É 20 ainda, então está fora também. Se bem que não conta as mulheres, só conta os homens. Então tinha muita gente. E o que aconteceu com eles? Eu vou perguntar: o que aconteceu com eles? Por causa do medo, eles não alcançaram a promessa e morreram sem a promessa. Então tem gente que fala: eu tenho promessa, eu não vou morrer. Você já viu? Eu tenho promessa na minha vida, eu não vou morrer. Se você não se despojar de todos esses gigantes na tua vida, você vai morrer. Você não vai herdar a promessa, mas os teus filhos vão herdar. Por quê? Aquele povo não entrou, mas os filhos dele entraram. Ficaram 40 anos girando, morreram, nasceram outros, e os que nasceram, já com outra cabeça, dirigidos por Josué e Caleb, ensinados por Josué e Caleb. Eu sou o Josué aqui. Então, liderados por eles, entraram e tomaram posse. Eu quero ler com você no capítulo 14, verso 9. Olha aí, Josué 14, versículo 9. Olha só o que está escrito ali. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor teu Deus. Não teve medo, seguiu. Isso aqui, é uma palavra que foi liberada para Caleb. Eu não estou lendo tudo, mas foi uma palavra liberada para Caleb. Essa terra vai ser tua. Você pôs o pé e é tua. Eu estou te dando. Por quê? Porque você permaneceu, prevaleceu. Amém? Amém? Quem vai ser salvo? Eu vou perguntar. Tem gente que prega: não, todo mundo, uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa recebeu Jesus, está salvo. Tem que ser fiel até o fim. Permanecer fiel até o fim. Vai ser salvo. Se não, não vai. Pode até os filhos chegarem lá. Então eu quero que você marque esse versículo aí, né? No 14, versículo 9. Volta para mim. Que diz que ele permaneceu até o fim. Volta no final dele. Isso. Em herança, pois perseveraste em seguir ao Senhor. Permaneceu. O Senhor deu em herança. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Querido, eu quero falar com você para ir para a parte final.
para nós orarmos. O medo exagerado, aquele medo descontrolado, ele pode tornar-se uma fobia, ele pode se tornar uma síndrome do pânico. E aí, o que eles fazem? Alguém sabe? Corre para o médico. E aí o que faz? Remédio, droga, né? Para controlar o quê? Lembra que eu falei no começo? O medo vai causando uma modificação. O coração começa a bater acelerado, começa a suar, a respiração começa a ficar difícil. E aí o corpo reage, o cérebro reage. E aí, muitas vezes acontecendo isso, o cérebro perde o controle. Aí precisa da droga. Precisa da droga para poder controlar o cérebro. E as pessoas se drogam. Não é um nem dois. Esses dias a gente tem visto muitos casos. Eu falei para você, o medo, ele abre porta. Presta atenção. O medo abre porta para demônio atuar. Ele fica só esperando. A Bíblia diz que ele fica em volta, né, da pessoa, bramando como leão, querendo tragar. Então ele fica dá uma volta, esperando uma brecha. Eu vou repetir. Ele fica dando volta, esperando uma brecha. Ele não precisa da porta aberta, escancarada assim, ó. Não. Ele só quer uma brecha. Uma brechinha. É o suficiente para ele. Então, eu preciso explicar para você os níveis de atuação do diabo, dos demônios. Primeiro nível é um nível chamado de opressão, infestação. Então, nesse nível, ele vai atuar fora da pessoa. Ele fica em volta, pertinho, próximo, falando o tempo todo, acusando, apontando, mandando fazer as coisas. Vai. Ele fica. A pessoa ainda, o demônio não está dentro dela. Mas na hora do medo, o que acontece? A hora do medo abre o que mesmo? A brecha. E o que ele faz? Ele entra. E aí que é o estrago. Então, eu quero que você entenda que muitos desse nível de manifestação do demônio, a pessoa cai em si, ela fala: meu Deus, ela lembra: meu Deus, o que eu fiz? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, esse medo. Tira, Senhor, de mim esse sentimento, esse peso, essa opressão. Por favor, Senhor, tira. E ele vai embora. Deu para entender? Esse é o nível 1. Mas eu preciso falar para você do nível 2. No nível 2 é um nível chamado obsessão. Nesse nível, aí ele já atua no espiritual e no psicológico. Nesse nível, o demônio acessa a mente da pessoa e o caráter dela. Ele já consegue então atuar na pessoa, não de fora, mas de dentro da pessoa. Eu quero explicar para você que não é o domínio total. Ele está na pessoa, mas não está controlando a pessoa. Ele está tendo certos domínios no caráter,
e em algumas emoções. Amplia a influência. Nesse nível ele deu, né? Então vamos lá. Vou dar um passo atrás, voltando do começo. Primeiro nível, opressão. Vamos guardar essa palavra. Opressão. Tudo bem? Amém? Segundo nível. Eu pulei ele. Eu estou voltando porque eu preciso que você entenda direitinho. Então, primeiro, opressão. Segundo, habitação. Tudo bem? Habitação. Nesse nível, o que acontece? Nível de habitação. Ele só consegue entrar, habitar, quando tem legalidade. O que é a legalidade? Quando ele ganha, quando ele conquista um direito de entrar. Senão ele não pode entrar. Então, quando acontece isso? Quando a pessoa tem, preste bem atenção, todos, por favor. Nesse nível 2, nível de habitação, é quando a pessoa já tem uma carga hereditária maligna na família. Então ele tem já um direito que veio por conta dos pais, dos avós. Ok? Segunda condição para ele poder estar na pessoa. Segunda, a pessoa mesma cria um vínculo. Como por exemplo, ela gosta de misticismo, ela gosta do ocultismo. O homem, ele é atraído pelo ocultismo, bruxismo, sabe, essas coisas de magia, né? Essas coisas de adivinhação, jogo de cartas, né? Horóscopo. Então tudo isso está abrindo portas, legalidade para o diabo habitar, entrar e arrumar um quartinho para ele dentro da pessoa. Quantos estão entendendo? Está entendendo? No primeiro nível é uma opressão de fora. Quando dá uma brecha ele entra, mas quando a pessoa se arrepende, ele tem que sair. Deu para entender? Porque ele não tem legalidade. Deu para entender? Só que no nível 2, ou a família já deu, ou a própria pessoa deu o quê? Direito dele entrar. Aí ele entra, arruma um cantinho e fala: esse cantinho é meu, né? Às vezes é falta de perdão. Sabia? Falta de perdão. Eu não perdoo. O que fulano fez comigo, eu não perdoo. Não tem jeito. Como que eu vou perdoar? Aquilo, você sabe o que ela fez para mim? Sabe? Percebeu o que eu fiz aqui no teatro? Deu para entender ou não? O que eu fiz no teatro? Isso a gente contempla as pessoas fazerem. Nós que ministramos cura e libertação, nós percebemos, as pessoas fazem isso. Como? Você acha que tem perdão para o que ela fez comigo? Eu não perdoo, não. E o que a pessoa está fazendo? Dando direito ao demônio ficar ali. Deu para entender? E ela tem ali um lugar, nível 2. Aqui precisa de arrependimento, ele tem que ser expulso. Mas não é só isso. A partir daqui eu quero que você entenda, você que está me assistindo, você que está aqui, não é só chegar lá e expulsar. Preste atenção. Não é só chegar lá e falar: sai, Satanás, porque ele vai sair. Ele não vai nem esquentar a cabeça, ele vai sair. Por quê? Porque a casinha, o cômodo dele está lá, e a porta está aberta. Então não é só expulsar, precisa destruir a casa dele, precisa destruir a habitação dele, precisa destruir a legalidade. Você está me entendendo? Então aí precisa ter um ministro de cura e libertação para te ajudar. Você está me entendendo? Nível 2. Eu preciso ir para o 3 e 4 para encerrar. No 4,
aí entra no nível mais complicado, obsessão, que é uma condição espiritual e psicológica. O inimigo agora ele amplia, já não é mais um quartinho apenas. Você está me entendendo? Não é apenas um quartinho. Ele, daquele quartinho, agora ele já está na sala, né? Com o pezão em cima do sofá, da poltrona, e ele liga a televisão, ele desliga, ele abre a geladeira. O negócio agora ele já está dominando. O nível está ampliando. E a pessoa está perdendo cada vez mais o quê? O controle. E o diabo está tomando mais o controle. E normalmente quando chega nesse nível, ele já não vai mais sozinho. Ele já não vai mais sozinho. Ele já leva reforço. A Bíblia diz que ele leva mais 7. E aí o nível de libertação se torna mais difícil, mas não impossível, porque tudo é possível para Deus, e tudo é possível para aquele que crê. Aleluia! E aqui é aquilo que eu falei, também não adianta você chegar lá e expulsar, porque precisa ter a parte da cura e da libertação. A cura. O que é a cura, pastor? Me explica. A cura é você quebrar a casinha dele, o quartinho dele, a autoridade que ele tinha, a entrada aberta que ele tinha. Às vezes era por causa dos ciúmes, inveja, falta de perdão, ira, ódio. Tem tantas coisas que dão direito ao demônio. O cristão, quando é liberto nesse nível, a vida dele é transformada. Aleluia! A vida dele é total. Quando ele é liberto e curado, gente, a vida dele é totalmente transformada. Nós temos presenciado coisas assim tremendas. São necessárias, então. Se não for curado, aí está entrando para um nível complicado. A pessoa já passa a ter crises de pânico nesse nível aqui. E por último, o controle total é possessão, quando a pessoa está possessa. Aí o que é? Controle total. Aí a voz da pessoa muda. A pessoa muda de um jeito que você fala assim: não estou conhecendo. Não estou conhecendo. Muda tudo. Porque quando você conhece a pessoa, ela está vindo ao teu encontro, você já sabe o que ela vai fazer. Olá, como é que tá? Tudo bem? Tá, né? Aí a pessoa muda de um jeito que você fala assim: eu não conheço mais. Conversa com indiferença. Acontece tantas coisas que é terrível. E o nível de libertação. Cristão de verdade não pode ser possesso. Um crente, um cristão, nunca fica possesso. Porque aí o Espírito Santo não tem mais lugar na vida dele. Porque o diabo tomou conta de tudo. Então é um nível de libertação muito alto. Assim, eu quero te convidar nessa noite para nós orarmos. Se você me assistiu, você está me ouvindo aqui, se você entende que o diabo tem encontrado lugar, tem te oprimido, ele tem te amarrado, tem te prendido, você tem tido medo, eu vou orar por você e você vai ficar liberto hoje em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, ore comigo. Agora, se você está no nível 1, eu vou orar daqui e você vai ser liberto aí onde você está. Você vai ficar, o inimigo vai vazar da tua vida. Você vai orar comigo. Agora,
se você entender os outros níveis, e você entende que já chegou no nível de fobia, no nível de pânico, e se você entende que o inimigo já está te influenciando, te levando para onde, eu vou te dizer uma coisa: procura um ministério sério de cura e libertação, para você ser ministrado, e vá com tudo, se lance, chega e fala: eu quero ser liberto. Não chega com historinha, sabe o que é? Não, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ter domínio próprio de novo, eu quero sentir o amor, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero orar e perceber, sentir que Deus está me ouvindo. Deus tem uma nova vida para você. É tempo de cumprir as promessas de Deus na tua vida. Seja curado, seja liberto, tome posse das promessas de Deus. É o que eu quero declarar para você nessa noite. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça, erga a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ter domínio, eu quero sentir o amor, eu quero sentir tua presença, eu quero mais de ti, Senhor. Vai, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Senhor querido, nós estamos, Senhor meu Deus, desmascarando o diabo nessa noite. Vidas aqui, vidas lá em casa, no trabalho, estão, Senhor, sendo, papai amado, aleluia, confrontadas com a verdade da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, ó Pai, nessa noite, demônio que está nessas vidas agora, em nome de Jesus, sai, espírito do medo, vai embora, sai, em nome do Senhor Jesus, porque é tempo de tomar posse das promessas de Deus. Emprego, trabalho, faculdade, tratamento odontológico. Senhor meu Deus, é tempo de comprar terreno, é tempo de comprar casa, é tempo de ter ousadia, não é tempo de medo. Por isso, o espírito do medo sai em nome de Jesus. Espírito maligno, demônio, sai em nome de Jesus. Você diz aí onde você está: eu não aceito espírito de medo, em nome de Jesus, sai, porque o amor de Deus lança fora todo medo. O Espírito Santo de Deus, o amor de Deus lança fora todo medo. Por isso, todo medo, todo espírito, toda opressão, diga toda opressão, diga toda opressão, sai em nome de Jesus. Receba a paz. Quebrando. Todo mal se vai. Se sinta mais leve. Aleluia. 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 Muitos vão tomar posse em breve. Escuta. Muitos vão tomar posse em breve de promessas de Deus. Faculdade, emprego, negócios, terra, casa. Tomar posse de causas que estavam perdidas. O Senhor traz nas tuas mãos. Tome posse, pela fé, tome posse, pela fé,
Toma posse pela fé. Pela fé, toma posse. Eu tomo posse das promessas de Deus na minha vida. Deus na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.